Então vamos lá. A tela inteira. A gente está trabalhando com a questão de densidade. A densidade, o que vem a ser a densidade? A densidade é a parte da nossa massa dividida pelo volume. Então, a gente sempre vai ter uma massa e vai ter um volume. Então, para mim descobrir o valor da densidade, sempre vai ter que haver essa divisão. Mas como a gente identifica o que é massa, o que é volume e o que é densidade? Cada uma dessas três unidades de medida, elas vão possuir, essas grandezas vão possuir uma unidade de medida. Por exemplo, a densidade sempre vai vir em gramas barra centímetro cúbico. Sempre vai aparecer nessa unidade, gramas por centímetro cúbico. O nosso volume sempre vai vir em centímetro cúbico ou ml. Como assim ml? Ml e centímetro cúbico têm a mesma unidade de medida. Então, quer dizer que eles são iguais, porém, como o professor já explicou em sala de aula, o ml utilizados em livros bancas mais antigas e os centímetros cúbicos são utilizados mais atualmente. E a massa sempre vai estar se referindo a gramas. Tranquilo? Então, antes da gente iniciar qualquer cálculo, a gente vai fazer a seguinte situação. Nós vamos direto para os números e olhar as unidades de medida. E depois a gente coloca aqui as informações. E depois a gente retoma a nossa questão. Deixa eu só permitir a entrada da pessoa aqui. Então vamos lá. Ó, na nossa número 1. Nós vamos direto para os números. Eu não vou ler. Então venho aqui, ó. 7,8 gramas por centímetros cúbicos. Eu tenho meu número e eu tenho a minha unidade de medida. Então, se eu tenho gramas por centímetro cúbico, eu tenho o valor da minha densidade. Então, eu vou tirar essa grama por centímetro cúbico e vou botar 7,8, que é o que eu tenho. Depois, aqui embaixo, eu tenho de novo, ó, um numeral e uma unidade de medida. Então, eu sei que quando eu estou tratando de centímetro cúbico, eu estou tratando de volume. Então, eu vou tirar essas unidades de medida e vou botar 650. E agora eu vou ler a questão para ver o que ela quer. Sabendo que a densidade absoluta do ferro é de 7,8 gramas por centímetro cúbico, determine a massa. Então, já descobrimos o que ele quer descobrir. Descobrimos o que ele quer descobrir. Ficou boa, né? Boa argumentação. Descobrimos o que ele pediu, que é a massa. Então, está faltando o valor do M. Então, o que eu quero descobrir? Agora eu venho na minha fórmula e substituo eles. Ctrl+C, Ctrl+V, aqui funciona tudo. Ó. No lugar do D, eu vou tirar ele e vou botar 7,8. No lugar do V, deixa eu ver que eu acho que vou ter que autorizar mais alguém. Isso. Bom dia a todos que o professor não viu ainda, tá? A gente já iniciou aqui. Então, no lugar do V, eu vou tirar esse V e vou botar 650. Agora eu tenho uma regrinha de 3 aqui. Eu tenho um numeral aqui em cima e embaixo eu tenho um número imaginário. É aquele que a gente não vê, mas a gente sabe que está ali. Então, o número 1, eu tenho que multiplicar em x, lembram? Então, eu vou fazer m é igual a 7,8
vezes os 650. Daí, eu venho aqui e vou pegar a minha linda calculadora científica, maravilhosa, e vou fazer o nosso cálculo. 7,8 vezes 650, que vai dar 5.100. Que é a massa. Mas já estava as respostas, então, tudo ali, né? Já estava as respostas. O professor até falou para vocês. Que tinha, debaixo do taxado, tinha o valor das nossas. Tranquilo? Número 1? Tranquilo? Assim, ó, o professor desligou o som de vocês, mas quando vocês quiserem perguntar alguma coisa, vocês podem ligar o som à vontade, tá? Não preciso ter medo, tá? Então, de novo, ó, o que nós vamos fazer aqui na número 2? Vou, de novo, analisar primeiro os meus números, depois a gente lê a questão e vê o que ela está pedindo. Então, aqui, ó, tenho de novo, ó, 0,7 gramas por centímetro cúbico. Toda vez que aparecer gramas por centímetro cúbico, ele está se referindo à nossa densidade, ao valor do D. Então, equivale 0,7. Vou até botar aqui as unidades medidas para vocês não se perder. E aqui tem o meu outro numeral, 420 gramas. Se eu tenho gramas, ele sempre se refere a gramas, a unidade de massa, que lembra para nós a peso. Então, é o valor do nosso M. Sempre que aparecer só o gramas, é o valor da massa, o valor do M. Agora a gente lê o que o enunciado quer. A densidade absoluta da gasolina é 0,7 gramas por centímetros cúbicos. Qual o volume? Descobrir o que ele quer saber. O volume. Então, o V eu não tenho. Vou tentar encontrá-lo. Vou pegar minha fórmula e vou substituir os valores que eu tenho. O valor do D, 0,7. Valor do M, 420. Como eu quero descobrir o meu volume, que está lá embaixo, eu vou trocar ele de lugar com 0,7. Vou fazer essa substituição. Então, eu vou fazer o seguinte. No lugar do D, eu vou botar o V. E aqui embaixo, no lugar do V, eu vou botar o 0,7. Eu troco ele de lugar. E o M, eu permaneço igual. E agora eu vou dividir o 420 por 0,7. Para mim, saber o valor do meu volume. Então, eu vou pegar 420 dividido para 0,7, que vai dar 600. Então, aqui eu tenho 600. Agora, o que eu tenho de volume? Qual a unidade de medida que eu vou ter? Eu vou pegar e analisar aqui as minhas unidades de medida. Ó. Se aqui eu tinha gramas por centímetro cúbico, que é que eu tenho gramas, essa gramas e essa gramas, a gente tira fora. A gente vai tirar eles fora porque a gente anulou. Aqui na divisão, um anulou o outro. Então, sobrou somente centímetros cúbicos. Então, aqui, unidade de medida é centímetros cúbicos. Tranquilo?
Qualquer dúvida, vocês podem escrever aqui no chat também, ó. Tá bom? Galera linda. Que mentira. Ah, é que as câmeras estão desligadas, eu não vejo. Vamos de novo aqui, ó. Nossa número 3. Daí a gente logo acaba, daí a gente faz um intervalinho e a gente começa na de física. Tranquilo? Número 3. De novo, eu não vou olhar, não vou ler a questão, eu vou direto para os meus números, ó. Tem aqui, ó, 1.360 gramas. Toda vez que está falando em gramas, eu tenho o valor da minha massa. Então, 1.360 gramas, valor do M. E aqui atrás eu tenho 100 centímetro cúbico. Se ele fala em centímetro cúbico, ele se refere ao nosso volume. Então, aqui vale 100 centímetro cúbico. Agora eu vou ler para ver o que ele está pedindo. Calcular a densidade. Então, eu já descobri. Ele quer saber o valor da densidade. Então, ele quer saber o valor do D. Pego a minha fórmula e vou substituir as informações. O M eu tenho que é de 1.360 gramas. E o meu V eu sei que vale 100 centímetro cúbico. Como eu quero descobrir a densidade, eu vou fazer 1.360 dividido para 100. Vai dar 13,6. Então, o valor da minha densidade é igual a 13,6 gramas barra centímetro cúbico. Tem de boa essas questões. Só as últimas, que essa daqui que é uma complicadinha e essa número 8. Mas essas da frente aqui é bem tranquilas. Número 4. Não vou ler a questão, eu vou direto para os meus números. Ó. Eu tenho 400 centímetros cúbicos. Então, se eu tenho centímetro cúbico, está se referindo ao nosso volume. Eu tenho aqui 1,85. Opa. 1,85 gramas por centímetros cúbicos. Se eu tenho gramas por centímetros cúbicos, eu estou falando da nossa densidade, porque ó, tem a massa, que é em gramas, dividido pelo volume, que é em centímetros cúbicos, que é o valor do D, 1,85. Ô, seu Gabriel, Fala. essas atividades a gente vai ter que copiar. O seu Gabriel vai mandar para nós pelo WhatsApp ou pelo Classroom, ou nós temos que copiar agora? Essas atividades, Isso. eu vou mandar depois no WhatsApp, via PDF com as continhas já. Pronta então do tá. jeito que está aqui. Então Tranquilo? tá. Eu vou sair E por eu causa que eu tô no posto e eu vou ser atendida, tá? Tá bom, tranquilo, sem problema. Beijo. E depois eu vou disponibilizar o vídeo, tá? Também. Então Eu tá. posto ele no YouTube e mando o link para vocês. Beleza. E aqui eu tenho uma massa, ó, 884 gramas. Só que essa gramas aqui, ela não está se referindo somente ao nosso líquido. Ela está se referindo a tudo. Quer ver, ó? Um becker contendo 400 centímetros cúbicos. Ninguém entrou? Não. Aqui. Um becker contendo 400 centímetros cúbicos de um líquido com densidade de 1,85 gramas por centímetro cúbico pesou 884 gramas. Qual a massa do becker vazio?
Sabia que alguém queria entrar? Qual a massa do becker vazio? Então, eu quero saber o valor da minha massa. Então, vamos lá. Pego a minha fórmula de novo. Substituo os dados. Valor do D, eu sei que vale 1,85. Valor do V, eu sei que vale 400. E a massa eu quero descobrir. E como a gente viu lá em cima, a massa é igual a 1,85 vezes o 400. Que vai ser igual, pega a calculadora, 1,85 vezes 400, 740. Então, nossa massa aqui deu 740 gramas. Porém, não é do nosso beck. Aí. Esses 740 gramas, ele está se referindo ao nosso líquido, ó, porque ele deu o volume do líquido e a densidade do líquido. Então, eu sei somente a massa do meu líquido. E ele diz que pesou ao total, com becker e líquido, 884 gramas. Então, ele só quer saber a massa do becker. Então, ele só quer saber a massa dele sozinha, tá? Só do becker. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar a minha massa total menos a minha massa do líquido. Então, qual é a minha massa total? 884. A massa do líquido, a gente acabou de descobrir. 740. Que vai resultar em 884 menos 740, 144 gramas. É o valor do nosso becker vazio. De boas? Dúvidas? Nada? Então tá. Número 5. De novo, ó, vamos direto para as nossas unidades de medida. A gente não lê, a gente vai ler depois. Então temos aqui, ó, 112 gramas. Então a gente já sabe que gramas é a nossa massa. 112 gramas. E temos 23,45. E aqui nós temos 29,27. Por que eu estou separando eles de cores diferentes das demais? Porque a gente tem dois volumes. Então, o que acontece aqui? Deixa eu voltar aqui, daí vocês vão ver só o professor. Então, o que acontece? Eu tenho meu volume inicial e meu volume final. É como se eu tivesse um copo e esse copo tem já um tanto de água. O professor botou uma certa quantidade de água, que era de 23,27 ml. Eu peguei um objeto qualquer, uma borracha, um tenaz, qualquer objeto, e botei dentro. Quando eu coloquei esse objeto dentro, o que aconteceu com a água? Ela vai subir, ela vai para o meu volume final, que é de 29,27. Tranquilo? Essa diferença do meu volume inicial até o 29
é o volume da minha pedra, do meu objeto que eu coloquei ali dentro. Então, é esse volume que a gente vai ter que utilizar. Então, eu vou voltar aqui para a atividade. Ó. Eu tinha o volume de 23,45, coloquei o objeto dentro, ele foi para 29,27. Então, eu vou ter que diminuir esses dois. Sempre o maior menos o menor. Menos 23,45. Então, eu tenho 29,27 menos 23,45. Que vai dar 5,85. Este é o volume do meu objeto, que eu queria tanto saber. E agora ele pergunta qual é a densidade deste metal. Então ele quer saber o valor do nosso D. Então pegamos a fórmula e vamos substituir. O D eu quero descobrir, continua igual. O M eu tenho que é de 112 gramas. E o volume, a gente acabou de descobrir que o volume somente do metal é de 5,85. E agora eu vou dividir. 112 dividido para 5,85. Vai dar 19,14. Gramas por centímetro cúbico. Só deixa eu organizar aqui uma coisinha. D igual. Não gosto de coisa desorganizada. Número 6 agora. De novo, ó. Vamos direto às nossas unidades medidas. Depois a gente lê para ver o que o exercício está pedindo. Tenho 5 gramas. Sempre quando falar em gramas, tem o valor do M. Então, 5 gramas. E aqui eu tenho 10,5 gramas por centímetro cúbico. Falou em gramas. Fale. A 5 ali, no caso, estava 19,30 gramas. Foi um erro de digitação do prof aqui, tá? Tá, beleza. Do gabarito, tu tá dizendo, né? Aqui depois tá 29,30 com risco embaixo, né? Foi um erro Opa, trava-língua. Digitação do professor. Aqui na 6, ó, já vi que o 5 é a minha massa e agora o 10,5 gramas por centímetros cúbicos. Então, essa massa ali está se referindo à nossa densidade. Gramas, barras, centímetro cúbico. Por quê? Eu tenho a massa dividido pelo volume, que é o valor da densidade. Então, vamos ler o que o exercício está pedindo. Qual o volume? Então, já vimos de cara o que ele quer, que é o valor do V. E também estava faltando o V lá em cima, então era meio óbvio, né? Então, no lugar do D, eu vou tirar esse D e vou botar 10,5. No lugar desse V, eu vou deixar ele. E no lugar desse M, eu vou substituir pelo 5. Daí, quando a gente quer descobrir o volume, a gente troca o V e o D de lugar, ó. Aqui eu vou colocar o V. E aqui embaixo ficaria o D, que no caso é 10,5. Em cima eu mantenho a minha massa, que é de 5 gramas. Agora eu pego e faço a divisão. 5 dividido para 10,5. 5 dividido para 10,5. Vai dar 0,47.
Só que tem um porém. Esse nosso enunciado pediu para que o nosso volume esteja em litros. Se ele quer em litros, a gente tem que transformar nosso volume final. Centímetros cúbicos é igual a ml, que é mililitros, 1000 litros. Se eu quero transformar ml para litros, eu sempre vou dividir ele por 1000, no caso, nosso centímetro cúbico aqui. Então, eu vou dividir por 1000. Eu vou ter meu volume em litros. Você vai lá para baixo. Volume é igual... Agora, eu vou dividir. 0,47 dividido para 1000, que vai dar 0,00047. 47. 3 zeros, isso. Se eu transformar para a notação científica, ele fica 4,7 vezes 10 a menos 4. 4,7 vezes 10 a menos 4. Que é o que a gente está aprendendo em física, lembram? Vou pegar meu número de frente de zero, que é o 47, mas ele não pode ser maior do que 10. Então, coloco a vírgula no meio. E eu conto quantos zeros eu tenho à esquerda. No caso, eu tenho 4 zeros, então ele fica menos 4. Nossa, número 7 agora. Nossa, número 7. Aqui. De novo, ó, percebam, o professor primeiro te deu as unidades de medida, depois a gente lê para ver o que ele está pedindo. Então, tem o ml, meu número, e ml. Se eu tenho em ml, estou me referindo ao volume. Então, 10,7 ml. E também pode ser centímetro cúbico, porque elas têm a mesma grandeza, mesma quantidade. E aqui eu tenho uma massa de 9,42 gramas. Sempre quando está falando em gramas, ele está falando o valor do nosso M, mas é somente gramas. Então, 9,42 gramas. E agora ele pergunta, qual é o líquido? Então, a gente já ele quer saber o líquido, se ele é octano, etanol ou benzeno. Para a gente saber qual é esse líquido, a gente vai ter que primeiro descobrir a densidade dele, porque aqui ele deu os valores das densidades desses três nomes ali, do octano, do etanol e do benzeno, respectivamente, um após o outro. Então, a gente não vai utilizar esses dados aqui para a gente resolver a nossa conta. Aqui ele só está como informação e não como base para cálculo. Então, vou pegar a minha fórmula de novo e vou substituir os valores. A massa, valor do M, 9,42. O V, 10,7. E agora eu vou dividir. 9,42 dividido para 10,7. Só um pouquinho que vai dar isso aqui. 9,42 dividido para 10,7. 0,88. Então, a densidade é igual a 0,88 gramas por centímetro
cúbico. E agora eu vou comparar. Essa densidade chega mais próximo de qual desses três valores aqui em cima? Ele chega próximo desse nosso último valor, 8,87. Então, o nosso líquido em questão é o benzeno. O líquido deste material, comparando as densidades, é o benzeno. Número 8. Um bloco de ferro, ó. Temos a unidade medida, 7,6 gramas por centímetro cúbico. Sempre quando vir gramas barra semi ao cubo, ele sempre vai estar se tratando da densidade. Gramas por centímetro cúbico. Tem as seguintes dimensões. Agora complicou um pouquinho. Nós não temos volume e a gente também não tem massa, porque ele perguntou, determine a massa. Então ele quer saber o valor do M. Mas com esses dados aqui, a gente consegue encontrar o nosso volume. Pois a gente tem um paralelepípedo. Ó, a gente tem uma caixa que ela tem várias dimensões. Então, com essas dimensões, a gente consegue calcular o volume. Como se calcula o volume? Fazendo o comprimento vezes a largura vezes a nossa altura. Então, eu vou voltar para a nossa atividade e é isso que a gente vai fazer. Vou pegar o comprimento vezes a largura e vezes a altura. São as dimensões que ele nos deu. Então, o volume vai ser igual. Comprimento, pode ser qualquer um deles, 20. Largura, 30. E a altura, 15. Então, vou multiplicar. 20, 30 e 15. 20 vezes 15 vezes 30. Que vai dar 9.000. Então, agora eu sei o valor do meu volume. E agora eu consigo descobrir o valor da nossa massa, usando a nossa fórmula. Substituo os valores. Densidade, eu tenho 7,6. Volume, acabei de descobrir que vale 9.000. E a massa eu quero descobrir. Para mim descobrir a massa, basta eu multiplicar o 7,6 vezes o 9.000. Então vamos lá. 7,6 vezes 9.000. 68.400. Gramas. Gramas. Tranquilo? Só que temos outra incógnita aqui, ó. Ele quer saber o valor dessa nossa massa, que não é vírgula, que é só a unidade de medida de milhar. Ele quer saber em quilogramas. Se ele quer saber em quilogramas, 1 quilo é referente a 1.000 gramas.
Então, se eu tenho gramas e quero transformar para quilos, eu devo dividir ela por 1000. Que a nossa massa vai ser igual a 68,4 quilogramas. Tranquilo? Agora nós vamos para as nossas três últimas, que elas são mais rapidinhas de se fazer. Primeira, a 9. Alternativa que contém um fenômeno físico. O que vem a ser um fenômeno físico? Fenômeno físico são aqueles que não afetam a composição da nossa matéria. Não vai afetar de jeito nenhum. Ela pode quebrar, pode amassar, ela pode dobrar, só que ela não altera a sua matéria. Ela só muda a sua forma, mas a matéria não muda. Um exemplo que o professor deu em sala de aula: o vidro, quando cai no chão, ele quebrou, mas ele não deixou de ser vidro, porque a gente tem vários cacos de vidro. Ele não alterou a matéria. Então, eu tenho um processo físico. E a gente viu também que os fenômenos físicos são aqueles que têm o ponto de fusão, ponto de ebulição e a sublimação. Ou seja, ele vai mudar de estado físico, mas ele não muda a matéria. Exemplo, o gelo. Se eu pegar o gelo congelado, pedra de gelo, está no estado sólido. Quando eu coloco em temperatura ambiente, a 25 graus Celsius, essa água vai derreter. Mas ela deixou de ser água? Não. Ela continua ainda sendo água. Só está em outro estado físico da matéria. Então, eu tenho ali um fenômeno físico. Mesma coisa se eu pegar essa água e ferver ela. Ela vai virar vapor, vai vaporizar. Esse vapor é constituído por água, ou seja, não vai alterar a matéria. Era água líquida e virou água vapor. Então não altera a matéria. Então vamos ver. O primeiro pontinho, a queima do fósforo. O fósforo, se eu queimar, ele vai virar cinza. Dessa cinza, eu não consigo transformar ele novamente em madeira. Então, eu tenho um processo químico aqui. O processo de fusão da água. O que é fusão? Fusão, se não sabe, a gente pesquisa. Mas fusão é a transformação do estado sólido para o estado líquido. Ó. Transição da fase sólida para a fase líquida. Então, quando ele muda do gelo para a água, são exemplos. Então, ele continua sendo gelo. A água é água é água. Ela pode só estar em estados diferentes. Por exemplo, gelo e líquido. Tranquilo? Então, aqui sim, nós temos um fenômeno físico. A transformação do leite em coalhada. Essa coalhada, ela vai sofrer uma fermentação. Ela vai mudar seu estado físico. Eu posso acrescentar água, posso acrescentar mais leite, mas eu não vou conseguir transformar a coalhada novamente em leite. Ela vai ficar com pequenas fagulhas. Então, aqui eu tenho um processo químico, que é processo de fermentação, processo de combustão, são tudo processos químicos da matéria. Então, não é. O escurecimento de um objeto de cobre. Esse objeto de cobre ele vai passar só por um processo de envelhecimento. Ele vai escurecer com o passar do tempo, ele vai perdendo as suas características. E eu não consigo trazer de novo essas características para o meu cobre, para o meu objeto. Então, aqui eu também tenho um processo químico da matéria. Então, o único processo físico é o processo de fusão da água.
Ele era gelo e se transformou em água líquida. Número 10. Considere as tarefas realizadas em uma cozinha e indique aquelas transformações químicas. As transformações químicas são aquelas que alteram, sim, a composição da matéria. Então, vai mudar completamente. A gente não vai conseguir retomar ao nosso material que era antes. Então, aquecer uma panela de alumínio. Eu aqueci, eu só aqueci, eu não estou falando de derretimento a ponto de ebulição. Eu estou falando apenas do aquecimento. Eu só coloquei um foguinho nela, encostei o dedo e queimei o dedo. Então eu aqueci essa panela. Eu transformei a minha panela ou ela ainda continua sendo panela? Ela continua sendo panela. Então eu tenho um processo físico, eu não alterei a matéria. Acender um fósforo. Quando eu acender um fósforo, ela é composta de madeira, formada por madeira. Essa madeira, quando ela é aquecida, queimada, ela se transforma em cinza. Se ela se transforma em cinza, eu não consigo transformá-la de novo em madeira. Então, eu tenho um processo químico, sim. Ferver água. Se eu ferver a água, eu tenho um processo físico. Por quê? Eu estou fervendo a água, ela vai se transformar em vapor, mas meu vapor é constituído por água, então não alterou a matéria. Queima do açúcar para fazer caramelo, jogando uma pipoca e assistir Netflix. Então, a queima de açúcar. A queima de açúcar é sim um processo químico, sofre transformação química. Por quê? Eu tenho a minha matéria, o açúcar granulado, branquinho. Quando eu começo a aquecer ele na panela com um pouquinho de água, para transformar em caramelo, ela muda totalmente suas propriedades químicas. Ou seja, ela transforma por completo a sua matéria. Virou caramelo. Então ela virou, estava no estado sólido, foi para o líquido, mas ela mudou completamente a sua composição. Ela pegou vários carbonos e perdeu esses carbonos durante essa queima de açúcar. Então, eu tenho sim um processo químico. E fazer gelo a gente já sabe que é um processo físico. Número 11. Diga quais dessas alternativas são propriedades organolépticas. Propriedades organolépticas são aquelas que afetam os nossos cinco sentidos. Sejam eles visão, olfato, paladar, tato e audição. Então vamos lá. A cor do enxofre. Eu consigo visualizar a cor? Consigo ver. Se eu consigo ver, é um processo organoléptico. Afetou a minha visão. Então eu vi a cor. Ponto de ebulição da água, a gente já viu que é um processo físico. Sabor dos alimentos. Então, eu sinto o gosto, então afetou meu paladar. Então, tem uma propriedade organoléptica. Queima da matéria, a gente viu que é processo químico. Massa é uma propriedade geral da matéria, toda a matéria tem que possuir massa. Densidade do cobre é uma propriedade física, todo material possui densidade e essa densidade não muda. Tem alguns materiais que mudam sim a densidade, mas são algumas casas decimais apenas, em diferentes estados físicos da matéria, mas ele permanece sempre próximo um do outro, então não muda. E o barulho do efervescente, a gente consegue escutar. A gente não está falando do efervescente, a gente está falando do barulho. Se a gente está falando do barulho, afeta a nossa audição. Então, eu tenho um processo, uma propriedade organoléptica. E a nossa última question diz o seguinte: massa, extensão, impenetrabilidade são exemplos de
propriedades gerais da matéria. Toda a matéria tem que ter essas propriedades. Propriedades gerais da matéria. Tem acento no E. Então, essas são nossas. Além dessas três, existem muitas outras propriedades gerais. Tem a questão da elasticidade, tem a questão da estabilidade, que a gente pode comprimir determinado. Tem a questão do porosidade, que todo material, quando ele é formado, ele é constituído por algumas bolinhas de oxigênio dentro da sua formação, que ele não é totalmente preenchido. Além de outras características, como impenetrabilidade, inércia, que eles não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Eu vou contradizer aquele filme do... Deixa eu lembrar lá do filme agora. Não lembrei o nome do filme. Mas tinha um filme que o Piazão pegou a namoradinha e botou ela com o pé na Aurora e com o pé em Tuporanga. Bem certinho na divisa. Ele disse, agora você está em 2 lugares ao mesmo tempo. Mentiroso. Tava não. Tava em um lugar só. Só tava em cima da divisa. Então, pô, o professor vai dar um tempinho para vocês, dar uma respirada, uns 10 minutos, tomar uma aguinha. E o professor vai encerrar a chamada, tá? Depois o professor posta ela lá no Classroom e também no WhatsApp. E depois eu mando outro link para nossa aula de física, tá bom? Também a correção das atividades. Lembrando que essa semana o grupo B vai ter que responder uma avaliaçãozinha que o professor vai mandar aqui no grupo do WhatsApp, tá bom? Então, uns 10 minutinhos, o professor chama de novo vocês, 10 a 15 minutos, para vocês tomar uma água, ir no banheiro, tranquilo? Então, até daqui a pouquinho.